Capítulo 451, Armadura da Eternidade. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Xiziun pegou sua espada épica e a segurou com a mão direita, já na esquerda ela condensou uma katana de pura energia da vida. Não só isso, mas fechando seus olhos por alguns instantes, algo ocorreu. Já. Incrível, que talento! Murmurou Xiongli dentro da dimensão espiritual de Lishang. Em questão de décimos de segundo, o corpo de Xiziun começou a ser coberto por uma camada densa de energia da vida. Armadura da eternidade. Cada parte de seu corpo foi coberto pela energia que lentamente dava a forma de uma armadura verde. Seus pés eram cobertos por botas até o joelho, onde havia uma articulação, mas tão bem feita que não havia a menor fresta entre as divisões. Sendo assim, uma couraça protegia seu tórax, um capacete protegia sua cabeça, luvas às suas mãos e até mesmo seu pescoço era protegido. Além disso, o diadema ainda continuava ali, mas agora era como se fizesse parte da armadura. Tia Xiongling, o que é isso? Perguntou Seiryu, dentro da dimensão espiritual de Lishang. Oh! Isso é uma das habilidades divinas da vida. A armadura da eternidade condensa uma quantidade imensa de energia da vida ao redor do corpo do usuário, porém, ela é tão densa, que é mais resistente que os metais mais poderosos da existência. No ápice dessa habilidade, ela poderia esmagar montanhas de ouro celestial com apenas um tapa. Além disso, a armadura é mutável, adaptando-se a cada situação. Xiongling. Entendo, Seiryu. Bom, ela ter liberado este poder agora, é algo incrível. Realmente um talento excepcional, estou curiosa para saber até eles vão. Este tipo de talento e genialidade eu havia visto apenas no Reino dos Dragões e naquele outro, Xiongling. Oh! Realmente acha que estão a par com aquele reino? Gao. Yao. E você não acha? Xiongling. Ela tem razão. Olha tudo que eles já fizeram, nem falando sobre Lishang, mas as meninas, elas são absurdamente poderosas. O mais notável é que elas eram geniais quando Lishang as encontrou, mas, lentamente, o poder delas está subindo, não apenas no dao marcial, mas em tudo. É como se Lishang rasgasse as possibilidades, qualquer um ao seu lado transcende o real e irreal, afinal, com este talento, elas já deveriam ter recebido dezenas de julgamentos celestiais, mas, no lugar disto, elas ficam ainda mais fortes. Seiryu. Bom, vamos ver como ela se sai nesta batalha, está quase na hora de ajudarmos Lishang. Xiongling. Xiziun não pestanejou e sem pensar duas vezes, disparou contra os elfos negros. Eles não eram tolos e também se moveram rapidamente. Xiziun chegou em 1/1000 de segundo à frente deles e trouxe sua espada épica em um arco vertical contra a cabeça de Nebula. Está rapidamente se mesclou ao espaço, desviando facilmente do golpe. Cassius reagiu e sem pestanejar enviou uma lança de pura energia. Habilidade demoníaca, atributo escuridão, lança do Hades. Cassius. Uma lança com 10 metros de comprimento apareceu na mão esquerda dele, que rapidamente a moveu, de forma tão veloz que a barreira do sol foi quebrada algumas vezes. Xiziun reagiu rapidamente e também se mesclou a espaço. A lança continuou seu trajeto e matou 1000 elfos negros do próprio exército. A surpresa estava clara no rosto dos fracos, mas para os 4, eles eram insignificantes. Então, Xiziun conjurou uma habilidade, da qual emanou diretamente de sua armadura. Habilidade da armadura da eternidade, 1000 espinhos omnidirecionais. Xiziun. De cada ponto de seu corpo, um espinho de pura energia cresceu, no
Instante seguinte eles dispararam em todas as direções, como balas em direção aos seus alvos. Cassius rapidamente conjurou uma lança de pura energia da morte, o qual ele moveu a velocidades assombrosas, destruindo um por um, os espinhos que Xiziun atirou contra eles. Nebula trouxe um cajado negro e conjurou um grande escudo. Defendendo tranquilamente os ataques contra ela, nele havia um rosto em desespero, como se a alma de alguém tivesse sido presa dentro do escudo. Jarlin conjurou uma imensa espada negra de 2 mãos, ela era tão densa que o espaço ao redor se distorcia. Com um movimento, usando a parte chata da espada, ele destruiu os espinhos que iam até ele. Já Tessa conjurou um chicote de pura energia da morte, o qual usou para destruir os espinhos com certa facilidade que rugiam em sua direção. Você é esperta, murmurou Cassius, com uma leve pitada de ódio. Xiziun sorriu, apesar deles não poderem ver devido ao capacete. Ela realmente era esperta, fazendo um ataque omnidirecional, ela conseguiria ter ideia das habilidades defensivas de seu oponente, bem como a velocidade de reação do mesmo, pontos fortes e fracos, e ainda ajudou as plantas mágicas que protegiam Lishang ao empalar algumas centenas de elfos negros que lutavam contra as plantas. No instante seguinte, Onzivangmu apareceu à frente de Xiziun. Como se fosse um escudo, porém, ela rapidamente se desfez em pura energia espiritual, a qual disparou contra a armadura de Xiziun. Então, a armadura já verde, foi coberta por uma chama verde, além disso, nestas chamas, ocasionalmente plantas, árvores, arbustos, gramas e ervas espirituais apareciam, como hologramas criados de forma inconsciente pelo poder de Onzivangmu. Cassius semicerrou seus olhos e obviamente estava infeliz com a situação à sua frente. Ele não fazia a menor ideia do que o jovem estava fazendo perto da barreira, mas claramente não era algo benéfico para nenhum dos 4. Afinal, foram eles que haviam colocado milhares de formações para corroer lentamente a barreira. Eles fizeram isso, para tornar a energia da vida fraca e dispersa, capaz de ser digerida pela atmosfera da tumba e transformada em energia da morte. Dessa forma, os 4 locais, onde eles estavam em hibernação, eram conectados a estas formações e recebiam energia da morte diretamente sobre eles, mantendo eles vivos por tanto tempo. Além disso, eles não faziam a menor ideia do que havia dentro da barreira, e as demais raças queriam tal tesouro por ser uma fonte imensa de energia da vida, com um potencial ainda maior de ser transformada em energia da morte. Dessa forma, com o passar dos milhões de anos, inúmeras guerras ocorreram por tal tesouro, mas os elfos sempre foram capazes de se sobressair. O motivo eram estes 4 seres, os mais poderosos elfos negros. Ocasionalmente, quando os clãs não conseguiam mais conter o poder dos ataques, eles chamavam os 4 ancestrais, os quais, fazendo uso de seus poderes esmagadores, resolviam as pendências. Porém, havia um limite para o tempo deles, mesmo a hibernação demoníaca não era mais forte que o tempo, sendo assim, cada vez que eles despertavam, o corpo deles era coberto pela maldição da lei temporal, a qual fazia com que cada segundo deles fora da hibernação, fosse como um dia de vida. Ou seja, a taxa de envelhecimento deles era absurdamente alta. Era por isso, que só eram chamados em ocasiões de extrema importância. Desta vez eles foram alertados pelas formações que eles colocaram na barreira. De qualquer forma, a luta agora era inevitável e apenas um lado poderia sair vivo. Xiziun disparou contra Nebula, já que de todos ela tinha a defesa mais fragilizada. Todavia, assim que estava para chegar, uma chuva de lanças negras
Foi até ela, bem como um chicote negro unia em sua direção, deixando um rasgo no espaço por onde passava. Shizyun desapareceu pelo espaço e rapidamente girou sua cintura, trazendo um giro poderoso aos seus membros superiores, proporcionando a ela velocidade suficiente para trazer a espada épica e a katana de puro madeira, para defender do pesado golpe de Jarlen, o qual trazia sua espada negra de 2 mãos em um arco vertical. O impacto foi imenso, gerando uma grande onda de choque, e até mesmo fez a jovem disparar contra o solo. Contudo, ela rapidamente retomou o controle de sua queda e disparou novamente para o alto. Ela foi até Jarlen e começou a desferir vários golpes de sua arma a uma velocidade alarmante. Não só isso, mas seu corpo emanava a energia da vida, mesclada à energia espiritual, o que impedia que a primeira fosse transformada em energia da morte pela atmosfera da tumba. Sendo assim, a energia da vida era como água contra fogo. Além disso, Cassius, Tessa e Nebula não conseguiam atacar ela, já que ela se movia com perfeição, sempre ficando com apenas uma abertura em sua defesa, mas esta abertura era risória. Afinal, quando eles atacassem, ela poderia facilmente desviar e a chance de acertar em Jarlen era muito grande. Jarlen então rugiu para o alto e seu corpo liberou uma explosiva onda de choque de puro poder. Cassius aproveitou a chance e se moveu pelo espaço, trazendo sua lança em um movimento em frente poderoso. Sua ideia era empalar o pescoço da jovem. Porém, ela desviou no último instante do trajeto da lança, atingindo ela com a katana de madeira. A última arma acabou sendo destruída, mas fez com que a lança passasse raspando pelo pescoço de Shizyun. Ela então trouxe seu punho esquerdo para o lado rapidamente, atingindo o tórax de Cassius e o enviando como uma bala contra o solo. O chicote de Tessa atingiu em cheio Shizyun nas costas dela, o que deixou uma marca imensa na armadura, bem como diminuiu o brilho dela de forma significativa. Está pronto? Rugiu Nebula. Jarlen se alarmou e rapidamente se moveu pelo espaço. No alto, um imenso círculo mágico de pura energia da morte havia se formado. Dele um pilar de energia disparou contra Shizyun. Ao mesmo tempo, os 4 seres selaram todo o espaço ao redor da jovem, para impedir que ela fugisse. Sendo assim, o pilar de energia da morte atingiu em cheio Shizyun, como um meteoro a empurrando contra o solo de forma explosiva. Uma cratera com 2 milhas de profundidade apareceu. Milhares foram destruídos. As plantas mágicas de Shizyun conseguiram proteger Li Shang da onda de choque, mas no processo receberam um bom dano, perdendo 20% de suas capacidades de combate e defesa.